Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, o Mr. João Gonçalves, ou como é mais conhecido, Mr. Tuque. Mr., desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e pergunto-lhe, para quem não o conhece, quem é o Tuque, enquanto pessoa e enquanto treinador? Boa tarde e obrigado pelo convite. Enquanto eu vou realçar mais a parte humana, porque acho que até nisso, como treinador, gosto de trabalhar relações e comportamentos, e relações fora do campo e relações dentro do campo, e transportando um bocadinho para a minha forma de ser e de estar, é isso, é proximidade com os jogadores, uma exigência alta e uma paixão muito grande pelo jogo como pessoa também uma paixão muito grande pelos amigos e principalmente pela família, claro. Acho que é um bocadinho isto, amigo do seu amigo e dentro do possível ser uma boa pessoa em função da educação que tive e dos princípios e dos valores que transmito, que me transmitiram e que eu tento transmitir também aos meus filhos e naturalmente que aos meus jogadores. E como é que começou este nome do Tuque? É do meu irmão mais velho, já no Gil Vicente também, e foi ficando para mim, portanto não há muito a dizer. Eu não sei, não há muito a certeza de como é que foi. Uns dizem que foi por causa do Robin dos Bosques, lá o Frei Tuque, e outros dizem que era pelo meu irmão quando se brincava, que agora já se brinca menos esse tipo de brincadeiras, passa a redundância, aos tiros era, em vez de dizer tal ou pum-pum, era tuk-tuk. Portanto, eu não sei porque eu tenho 6 anos de diferença do meu irmão, mais a diferença de começar a brincar nos mesmos sítios do que ele, que foram quase, digamos, 10 anos, e nem toda a gente tem a mesma explicação. Mas o mais importante é que está tudo bem e que é do meu irmão mais velho, só, simplesmente. E também acaba por ser uma ligação para ele. Eu tenho uma pergunta que se calhar é difícil para si. O Mister começou a sua carreira enquanto... A pergunta é fácil, a resposta é que pode ser difícil. Exatamente. Portanto, eu fiquei com a parte mais fácil. Então, eu pergunto-lhe... o Mister começou a sua carreira enquanto jogador profissional no início dos anos 90. Após a carreira começou como treinador de futebol e nesta época é treinador do Sacavenense. São 30 anos ligados a este mundo do futebol. Aquilo que eu lhe quero perguntar é, não está cansado ou quando se tem amor a este desporto isso não desaparece? Tu facilitaste uma resposta, afinal não é assim... a paixão é tão grande por este desporto e o futebol, pelo desporto e pelo futebol em particular, porque eu não gosto só de futebol, gosto de várias modalidades, mas claramente que o futebol é uma paixão desde pequenino e a partir daí é mais fácil, independentemente de algumas situações menos positivas na tua carreira individualmente e coletivamente, algumas situações que tu até possas não achar o mais correto, as pessoas no futebol agirem, mas a paixão supera todas essas situações e todos os dias vou-te dar um exemplo de um jogador de 40 anos. Eu não cheguei a essa altura, mas mesmo como treinador, eu às vezes, em situações menos positivas, revejo-me um bocadinho numa frase, se calhar tu também leste ou ouviste, ainda esta semana, do Ibrahimovic, que
com 40 anos, como é que ele ainda aguentava, que ainda há pouco tempo disse que acabou um jogo com dores imensas, e ele disse, quando acordo, a adrenalina de voltar ao treino e voltar ao campo é mais forte do que as dores que tem e que suporta. Portanto, um bocadinho por aqui. A paixão supera todas essas situações menos positivas e leva-nos todos os dias a superar-nos e a sermos cada vez mais fortes. Sem dúvida, mas eu tenho a certeza que ao longo de 30 anos vivenciou enormes coisas que se calhar não gostaria de ter vivenciado e por causa disso é que eu lhe pergunto. Aliás, até com base neste comentário, vai a minha próxima pergunta e deixe-me fazer aqui este entrosamento para quem nos vai ouvir. Quando eu o conheci, pessoalmente, nós tivemos uma conversa ainda foi há algumas horas, e se há uma coisa que posso dizer dessa conversa, é que eu fiquei com a sensação que é uma pessoa extremamente sincera e que diz aquilo que tem a dizer, principalmente sem ter o medo nas palavras. Esse estilo frontal é importante para hoje ser treinador? Acho que é uma ajuda na liderança para nós, no momento certo, na altura certa, mais do que fazermos a repreensão ao nosso jogador, é dizermos aquilo que nós pensamos acerca do momento, tanto individual como coletivo. E a partir daí ajuda, claramente que ajuda. Se nós formos, como tu disseste, frontal, eu não gosto de dizer frontal, eu gosto de ser sincero e transparente, que é a minha imagem, as minhas expressões faciais transmitem aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a exprimir. Acho que é um bocadinho por aqui, porque nós podemos às vezes ser frontais, mas não estarmos a dizer aquilo que achamos que é o mais correto e mais tarde ou mais cedo, seja por uma expressão, seja por uma ação, seja por uma emoção, há de ser interpretado de forma correta. E a partir daí pode não ser aquilo que tu estás a exprimir e a sentir, e eu acho que é um bocadinho por aqui. Ajuda-me nesse sentido de, mais do que, entre aspas, não ter medo, é eu dizer no momento certo aquilo que eu acho em relação à individualidade e ao coletivo, que conforme for o momento também de me expressar mais individual ou mais coletivo. Deixa-me perguntar-lhe também, já agora, se me permite, eu também acho que esta é uma pergunta difícil, se calhar não é, ou a resposta que se calhar não é difícil. Em algum momento, assim, eu estou a supor, e o Mister já o confirmou, que isso é uma qualidade sua, mas em algum momento isso prejudicou? Se tu quiseres levar para a parte estritamente profissional, porque se for a parte pessoal, é a parte que eu mais é mais importante para mim, que é eu dizer o que penso no momento certo. E ser fiel a si próprio, não é? Sim, e não deixar de seguir os princípios que me transmitiram e que eu quero transmitir. Mas se tu quiseres levar para a parte estritamente profissional, talvez me tenha prejudicado neste sentido. Eu já por uma ou outra situação que não concordei, já deixei de ter ou contratos ou de seguir em algum clube. Portanto, se tu entenderes isso, se eu levar estritamente para essa parte, se calhar já me prejudicou pontualmente. Mas eu costumo dizer, prejudicou-me numa altura, mas o meu equilíbrio emocional foi sempre importante. A partir daí, eu não digo que profissionalmente ou pontualmente me prejudicou, mas a mim, em termos pessoais, só me deu ainda mais força, ainda mais
equilíbrio para continuar com os meus princípios. Eu acho que isso é muito importante, principalmente na carreira de treinador, e às vezes a pessoa tem aquela oportunidade quase que irrecusável, e nós falámos sobre isso, se está recordado, e aquilo que eu gostei em si e que admiro é mesmo essa capacidade de se manter fiel a si próprio. Eu acho que é mesmo muito importante. Deixe-me agora sair desta esfera mais pessoal e ir para a sua carreira. Primeiro, enquanto jogador, o Mister começou como jogador profissional no Gil Vicente, julgo eu, onde jogou 9 épocas, e após isso jogou mais outras 7 no Belenenses. Hoje em dia, eu diria que é mais comum ver os jogadores a passarem por vários clubes, até por vários empréstimos e até por vários países. Tinha uma ligação sentimental, ou acha que hoje em dia essa ligação sentimental existe menos do que existia na altura quando jogava? Eu acredito que continua a existir. Pontualmente poderá ser menor um bocadinho, mas continua a ser. Eu quero me situar que se vocês... a minha geração, digamos assim, a geração de 69, 70, 71, foi a geração de uma passagem importante, que é, se vocês se recordarem, ou eu vou recordar, que é a Lei Bosman. E o que é que alterou, a Lei Bosman alterou? Mais que os contratos a custo zero, ou os jogadores livres, veio dar uma autonomia aos jogadores nessa parte que era, antigamente os clubes tinham, excetuando uma pequena parte para o estrangeiro, ou a partir de uma certa idade, os clubes tinham quase direito a renovar contigo quase automaticamente, em que eu, para explicar rapidamente, eu se recebesse uma carta registada do Gil Vicente com aviso de recepção, o Gil, quando eu estava a terminar contrato, o Gil, a única coisa que me tinha que se não chegasse a acordo, se não chegássemos a acordo, automaticamente o contrato renovava com uma condição, que era o clube só me tinha que aumentar a mim e a todos os jogadores conforme a inflação. Um bocadinho como está agora esta situação, digamos assim, como está da função pública no regime geral. E era um bocadinho assim. Os clubes que me viessem contratar a mim ou outro jogador qualquer, tinham uma indemnização calculada em função dos anos que estavas no clube, e em que contava também os anos de formação. Portanto, tudo isso era uma conta elevadíssima, condicionava muito a tua liberdade, digamos assim. Foi o Lei Bosman. Agora, até aos 23 anos, os jogadores têm alguma condicionante. A partir daí, principalmente, já são um bocadinho mais libertos, estás a compreender? Pronto, isso também ajudou, ou ajudava a que os jogadores se fixassem um bocadinho mais nos clubes onde se iniciavam. Mas, claramente, que em relação ao Gil Vicente, mais que ser cómodo, era a parte sentimental e o estímulo do Gil Vicente, e muito bem, estar na Primeira Liga, que também era importante nessa altura. Aliás, o Mister chega, quer no Gil Vicente, quer no Belenenses, há este dado curioso, que chega quando os clubes estão na segunda Liga e terminam a época a subir de divisão. É verdade. Que eu acho que é fantástico. É curioso. No Gil foi a primeira vez que subimos à primeira divisão, em 90, penso que 90, 91, e depois no Belenenses em 98, infelizmente tinha descido, mas só ficamos um ano na Liga de Honra, felizmente, e não tive problemas nenhums em vir para a Liga de Honra, porque é um clube
é um clube histórico e ainda dá boas condições de trabalho e o estímulo do nome, digamos assim, do Belenenses foi importante para voltar, para vir, Claro. para ingressar no clube. Diga-me uma coisa, foi por causa da questão da lei Bosman e também porque os agentes não tinham esta influência, era muito reduzido, se calhar o número de agentes, então comparado com atualmente, é de certeza, que nunca saiu de Portugal. Aliás, a sua primeira aventura no estrangeiro acaba por acontecer já enquanto treinador, mas nós já lá vamos. Mas antes disso não tinha o interesse de ir para fora, de conhecer outro futebol, outra realidade, possivelmente ganhar mais dinheiro, ou foi simplesmente porque nunca se proporcionou? A realidade é que nunca se proporcionou. Em relação aos agentes ou aos empresários de futebol, que eu me lembro, praticamente só o Manuel Barbosa e mais tarde o José Veiga. E também tem essa condicionante que neste momento tu através de uma e nós somos um exemplo vivo neste momento que não estamos os dois no mesmo sítio e estamos a comunicar-nos entre nós e para muita gente e antigamente nem ou praticamente a maior parte dos jogos não davam na televisão, portanto era muito difícil ter esse conhecimento ou as outras equipas terem esse conhecimento só com a influência, digamos assim, das seleções é que tu tinhas conhecimento da maior parte dos jogadores e pronto, todas essas situações condicionaram, mas a principal é que também nunca tive nenhuma proposta. Eu não gosto de andar aqui a escamotear, como falamos há bocadinho, não vou andar aqui a vender banha da cobra. Quando acaba a carreira de jogador, sentiu-se numa indefinição? Eu pergunto-lhe isto porque a sua última época enquanto jogador foi em 2004-2005, mas só volta para o mundo do futebol, isto segundo os dados, a ser treinador no Sub-19 do Belenenses em 2012-2013. O que é que existiu neste tempo? Não, eu vou tentar explicar de forma objetiva, mais uma vez. Foi durante... Estamos em novembro, no início de janeiro de 2005, o engenheiro Barros Rodrigues, o Rui Casaca e o Carlos Carvalhal, eu não estava no meu último ano de contrato, tinha mais um ano de contrato, e propuseram-me mais uma época de contrato, portanto, ser mais, além da que tinha mais um ano de contrato, e ser coordenador do gabinete de prospecção do Belenenses. Isto, vou meter um hiatozinho, que é, eu tive praticamente 6 meses a preparar-me, ou 5 meses até maio, e no dia que terminei, no último jogo no Restelo, tu não estás preparado. Eu não estava... e aí é que eu caí em mim, eu não vou jogar mais futebol, aquilo que eu mais adoro. Pronto, estive um ano no coordenador do gabinete de prospecção. Entretanto, o Belenenses infelizmente caiu por causa do caso Mateus, desceu divisão, que felizmente também passado 2 ou 3 meses subiu divisão, e veio o Mister Jorge Jesus e precisava de uma pessoa de ligação. E o engenheiro Cabral Ferreira, o falecido presidente na altura, indicou o meu nome e eu acedi a ser o elo de ligação entre eu nem me considerei um secretário técnico nem diretor desportivo, porque eu estava não era uma pessoa que não era eu que tratava dos hotéis, por exemplo, mas também não tinha a parte financeira para ser o diretor desportivo, que eu acho que para ser um verdadeiro diretor desportivo tem que ter autonomia financeira, claro que a reportar sempre à direção,
mas eu acho que fui um diretor técnico, entre o secretário técnico e um diretor desportivo. Tratava da logística e tecnicamente também estava junto da equipa técnica. E a partir daí fui trabalhando até o ano em que, mais do que os sub-19, está aí um erro, eu trabalhei no ano antes, na época antes, eu acho que é 2011, 2012, com o Rui Gregório, já na Liga de Honra, como treinador adjunto do Rui Gregório. E depois sim, voltamos ao Restelo mais tarde, para o sub-19 do Belenenses. E foi um bocadinho isto. Esse ato foi uma... Eu estava como coordenador do gabinete de prospecção e depois houve esta situação e fui ficando no bom sentido, porque as pessoas foram gostando do meu trabalho, as várias direções e os vários treinadores, e fui num clube que eu aprendi a gostar e continuo a gostar, e pronto, e estava próximo do jogo, não era totalmente aquilo que eu queria, mas claramente num clube, um clube grande, e com o prazer de estar próximo do jogo, digamos assim. Logo a seguir, na época a seguir, portanto, em 2013, 2014, é treinador principal do Sintrense, clube onde teve a sua primeira passagem, depois voltou a passar por lá. Lá está a sua tal ligação e amor aos clubes. Como é que foi a sua época de estreia? A minha época de estreia começou, porque eu também, mais uma vez, tenho que ser objetivo, não começou como treinador principal, eu comecei como adjunto do Rui Gregório. Ele é que iniciou a época. A época foi 4 ou 5 dias da pré-época, e depois teve por razões pessoais, saiu e indicou o meu nome à direção, que eles aceitaram. Eu pedi, digamos assim, autorização ao Rui, e se um dia for treinador ainda mais a sério, ele será sempre uma pessoa muito importante na minha carreira. Foi ele que me levou para o campo, lá está, para a Liga de Honra e para o Sub-19, e depois para o Sintrense também, e depois me deu digamos, a mão para que eu fosse treinador principal, e felizmente correu bem. Os jogadores aceitaram muito bem as nossas ideias em termos de jogo, em termos de liderança, em termos de compromisso, em termos de resiliência, e a partir daí, felizmente, que a época correu bem. Depois houve um outro pormenor que não levou à minha renovação, embora tivesse tudo preparado, mas lá está, em função da minha ideia de liderança, da minha ideia dos princípios de vida, houve uma outra situação que eu não gostei, e a partir daí os caminhos não seguiram juntos, mas a realidade é que as pessoas gostaram, senão eu não tinha regressado já ao clube. Claro. Avançando um pouco, na época 2015-2016, segue para o Sacavenense, onde faz 2 épocas, e há a segunda, que faz, eu diria, aquilo que é uma excelente época. Acaba por ter 17 vitórias, portanto, eu acabei por ver os registros, é realmente fantástico. Sentiu que aí podia dar um salto para um clube de outras dimensões? Acreditei que sim. Foi na altura até, e é praticamente a mesma direção que agora me contratou há coisa de 4 ou 5 meses. Queriam renovar connosco, e eu entendi que era cedo, em função das expectativas que eu tinha, também em função da qualidade do desempenho dos jogadores, proporcionaram
uma expectativa alta a mim e aos meus adjuntos e entendemos que não era o momento ou pelo menos não era aquele, ainda era o timing para renovar. A direção queria preparar a época seguinte e eu respeitei isso e tentei não fechar, digamos assim, a porta por uma razão, porque se eu assinasse pelo Sacavnense, até que eu tinha alguma anuência deles para poder procurar, independentemente de renovarmos, se aparecesse alguma coisa diferente para melhor, para eu sair, mas eu não tenho esse feitio, aí está os meus princípios de vida. Eu se assinar por um clube, estou a 200%, e a partir daí eu assinar para estar a olhar para outras situações, não estaria com o foco todo, e não é a minha forma de ser e de estar, e lá está, as pessoas também entenderam a minha decisão, e por isso é que também, felizmente, foram novamente a minha equipa técnica procurar para voltarmos ao Sacavnense, e com todo prazer lá estou. Claro. Após o Sacavnense, volta-se a seguir o Sintrense e a Camacha, e na época seguinte, é na época 2018-2019, que surge a grande oportunidade de ir para o estrangeiro. E eu pergunto-lhe, para quem esteve sempre em Portugal, porquê sair? Claro, as questões financeiras, claro que pesaram, mas eu sei que foi mais do que isso. A pergunta é para partilhar com as pessoas. Mas naturalmente que a parte financeira é claramente importante, mas poder voltar a trabalhar com um treinador, um dos melhores do mundo, e num país e numa cultura, digamos, não é bem diferente da nossa, mas com hábitos. Deixa-me só fazer o parênteses, que foi trabalhar a convite de Jorge Jesus para enquadrar as pessoas. Trabalhar com o Jorge Jesus, um dos melhores do mundo, e num país e numa religião e para mim pessoalmente num clube da dimensão do Al Hilal, que eu trabalhei num grande clube, tanto no Gil como principalmente no Belenenses, mas o Al Hilal tem outras perspectivas de títulos, tem outras perspectivas de outros horizontes em termos de investimento. Portanto, foi claramente um upgrade na minha carreira, e naturalmente que aprendi muito, e isso tem-me ajudado também na minha carreira após esse ano, que só tenho que agradecer ao Michel Jorge Jesus ter lembrado de mim, e serei eternamente grato, porque é uma das minhas virtudes também. Deixe-me perguntar-lhe, porque se aquela época no Sacavnense já pensava em dar o salto, eu diria que aqui é mesmo o expoente máximo. Eu acho que todos pensávamos, porque essa época, apesar de só terem estado uma época no Al Hilal, foi uma grande época, a jogarem um grande futebol que se calhar não existia lá há muito tempo. Quando chegou, faltou essa proposta? Eu até lhe vou perguntar isto de forma diferente. Acha que sentiu aí que o mundo do futebol estava a ser injusto para consigo? Não, eu não acho essa injustiça. Eu acho que há uns pode haver treinadores, como dizia o falecido Vítor Oliveira, que independentemente de fazerem mais ou menos, tinham sempre propostas. E se calhar a mim, infelizmente, as situações não têm aparecido com tanta facilidade, e é um bocadinho isto. Eu tenho que olhar para a realidade. Foram as propostas que tive, foram as que entendia
as que me apareceram até agora, as que entendi, algumas que pude aceitar, outras não pude aceitar ou não quis aceitar, e eu não gosto de justiças ou injustiças. Eu acho que é a realidade do futebol. Eu espero ter boas épocas e ter ainda melhores propostas que as que tive. Claro. Mister, o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu tenho uma rúbrica aqui no meu canal, que é o tempo de compensação, que são umas perguntas rápidas, que eu pedi-lhe também umas respostas breves. Vamos a isso? Vamos a isso. Está neste momento no Sacavenense, como já falou. Qual é que é o próximo passo? O próximo passo é ganhar ao Cruzense amanhã. Se voltar a existir uma proposta no estrangeiro, equaciona? Sempre. Todas as propostas são para pensar e refletir e depois tomar a melhor decisão. Por fim, nós temos um amigo em comum que vai de certeza ver isto, que faz parte da sua equipa técnica, que é o António Licas, e um abraço para ele. Eu deixava este último momento para lhe desejar um abraço. O Ilicas, mais do que um abraço, ele sabe que tem a porta da minha casa aberta. Acho que a nossa relação ultrapassou claramente a parte profissional e é de uma amizade profunda, de um relacionamento profícuo, e sou eternamente grato por aquilo que ele me tem ajudado na minha carreira, e ele sabe que estarei sempre disponível para o que ele precisar. E muito obrigado a ele. Sem dúvida. Eu já disse isto em programas anteriores e volto a referir. O Ilicas foi o meu primeiro contacto do mundo do futebol, e eu isso não posso esquecer, esteja aqui, esteja no Real Madrid, nunca me vou esquecer. E também um carinho enorme pelo Sacavenense, que foi o clube que me permitiu chegar aqui onde estamos. Mister, infelizmente o nosso tempo... Peço só desculpa, o Ilicas eu resumo assim: é uma pessoa séria e a sério. Sem dúvida. E eu acho que quer o Ilicas, quer o Mr. Tuck são das boas pessoas do futebol que eu tive a oportunidade de conhecer. E portanto fica aqui este registro, e fica também a dizer que o Mister não me disse que me pagava nenhum almoço para eu dizer isto. Nem o Ilicas. É mesmo sincero. Mister, infelizmente nós não temos tempo para mais. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e por esta conversa, e claro, tenho sempre a porta aberta para voltar se assim o entender. Da minha parte, eu peço para subscreverem o canal e as redes sociais em baixo, e vemo-nos para a semana. Obrigado. Muito obrigado, eu também. Tudo bom para ti e para o teu canal. Um grande abraço.